Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Cristo, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Doxologia nos Salmos. Hoje nós vamos estudar o Salmo 18. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Salmo 18. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de número 18 pertence ao livro número 1 dos 5 livros do Saltério. O autor é o rei Davi. Este salmo é classificado como um salmo de ação de graças e louvor e tem como tema central Deus, o soberano Salvador. Nos versículos 1 ao 3 do Salmo 18, diz assim a palavra do Senhor: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Estes 3 versículos nós podemos colocar como subtema: Deus é o nosso protetor. E o salmista inicia então o salmo dizendo que ama ao Senhor. E ama ao Senhor porque o Senhor é a sua força, a sua rocha, a sua fortaleza. O Senhor é o seu libertador, o seu refúgio, o seu escudo, a sua salvação. O Senhor é a sua segurança. E por conta destas circunstâncias manifestadas pelo salmista, o Senhor é digno de ser louvado, segundo o que registrou o salmista no versículo 3. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Depois de relatar, então, esta condição de quem é o Senhor para o salmista, ele vai agora manifestar a sua angústia. E isso do versículos 4 ao 6, quando diz: As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Nesta condição, o salmista então fala da sua angústia, dizendo que os seus inimigos prepararam armadilhas de morte para ele. Realizaram ações de destruição. E também o colocaram como, ou melhor dizendo, o colocaram em cadeias infernais. No mesmo momento, o salmista também vai falar sobre o socorro de Deus, porque ele invocou ao Senhor, clamou por socorro, o Senhor ouviu a sua voz e o clamor então chegou ao coração de Deus. Então aí está colocada a angústia do salmista.
E na sequência, então, destes 9 versículos, que vai do 7 ao 15, o salmista, então, diz que o Senhor realizou a resposta à sua oração. Diz assim a palavra do Senhor: a terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. Estremeceram, porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e dispersou os inimigos. Com seus raios, os derrotou. O fundo do mar apareceu, e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão. Ó Senhor, com forte sopro as tuas narinas. Portanto, aqui há a resposta de Deus para a oração do salmista. E esta resposta começa com a manifestação sobrenatural de Deus para julgar os ímpios. E nesta manifestação, a terra tremeu, os montes se abalaram e o Senhor se apresentou como fogo consumidor. O Senhor abriu os céus, veio voando sobre densas nuvens montado num querubim, e aí dispersou e derrotou os inimigos do salmista, como resposta ao clamor, à oração feita nos 3 versículos anteriores. Nestes versículos 16, 17, 18 e 19, nós vamos ter a descrição do livramento do salmista. Diz assim a palavra do Senhor: das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação. Livrou-me porque me quer bem. Neste sentido, estes 4 versículos têm como um subtema o livramento do salmista. E fala, em primeiro lugar, das ações de Deus para este livramento. Deus estendeu a mão ao salmista. Retirou das águas profundas, ou seja, o retirou daquele estado de angústia. Livrou do forte inimigo e amparou o salmista. E isto Deus fez porque Ele quer sempre o bem, o nosso bem. Na sequência, nós temos o versículo 20, 21, 22, 23 e 24, que vai falar sobre a espiritualidade do salmista. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me. Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Aqui temos uma descrição de que, em primeiro lugar, Deus sondou o coração do salmista
e viu no salmista a sua justiça, isto quer dizer, a justiça de Deus no salmista, a pureza do seu coração, viu que ele seguia os caminhos do Senhor, isto dito pelo próprio salmista. O salmista também disse e Deus viu, que ele não se afastou de Deus, que guardou a palavra de Deus e que se afastou, aí sim, do pecado. E Deus, então, vendo tudo isso no salmista, recompensou o rei Davi. Na sequência, no versículo 25 ao 29, 5 versículos, temos a seguinte leitura. Ao fiel te revelas, fiel. Ao irrepreensível te revelas, irrepreensível. Ao puro te revelas, puro. Mas com o perverso reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Palavra do Senhor. Estes 5 versículos têm como um subtema as maravilhas de Deus para o cristão, para aquele que clama a Deus. Então, Deus diz aqui estes versículos que Deus se revela ao cristão fiel. Ou seja, a este cristão fiel, o Senhor demonstra fidelidade, o ser irrepreensível, a pureza, a salvação. Deus é luz para o caminho do cristão fiel. E Deus concede vitórias ao cristão fiel. Mas com relação ao perverso, Deus disciplina o perverso. Repreende os altivos. E, portanto, estas são as maravilhas de Deus para o cristão fiel. Na sequência, nós temos do versículo 30 ao versículo 36, dividido em 2 porções bíblicas, mas com um mesmo subtema. No versículo 30 diz: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Nesta primeira porção bíblica, do versículo 30 ao 32, diz que Deus é perfeito, que a palavra dele é genuína, que ele é escudo, que ele é o único Deus, que ele é a rocha e que ele é a nossa força. Portanto, aí estão manifestadas as virtudes e as maravilhas de Deus. Na sequência, do 33 ao 36, diz: Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo da vitória. Tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixar-te livre o meu caminho para que não se torçam os meus tornozelos. Nesta sequência dos versículos, o salmista diz que Deus nos sustenta, que Deus nos capacita, que Ele nos exalta e que Ele aplaina o nosso caminho. Portanto, aí estão enaltecidos, registrados
as virtudes e maravilhas de Deus. Na sequência, do versículo 37 ao 42, portanto, mais 6 versículos, diz assim a palavra do Senhor: Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se, jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate, subjugaste os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. E os reduzi a pó, porque o vento leva. Pó que o vento leva, melhor dizendo. Pisei-os como a lama das ruas. Aqui o salmista manifesta a vitória, a sua vitória na batalha contra os seus inimigos. E por isso o subtema para estes 6 versículos é que Deus fortalece e socorre o seu povo. Aqui nós temos as ações do rei e as ações de Deus. Nas ações do rei, ele diz que perseguiu os inimigos, que alcançou e derrotou os inimigos, e que reduziu os seus inimigos ao pó. Deus agiu nesta batalha. E agiu de que forma? Deus concedeu força ao rei para o combate. Deus subjugou os inimigos do rei. Colocou os inimigos do rei em fuga e não respondeu à oração dos inimigos. Portanto, aqui nós temos este ensino de que Deus fortalece e socorre o seu povo. Na continuação, então, do Salmo, nós temos o versículo 43 ao 45, que diz assim a palavra do Senhor: Tu me livraste de um povo em revolta, fizeste-me o cabeça de nações. Um povo que não conheci sujeita-se a mim. Assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem. Tremendo, saem das suas fortalezas. O subtema para estes 3 versículos: Deus honra ao rei. Então o rei foi colocado por Deus como cabeça das nações. Esta foi a forma como Deus honrou ao rei Davi. E quanto às nações? Deus as sujeitou ao rei. E por isso as nações obedeciam ao rei Davi e respeitavam o rei Davi. Dos versículos 46 ao 50, portanto, aí mais 5 versículos, chegando então ao final do salmo, um salmo bastante extenso. Nós temos aí como subtema a ação de graças ao Senhor por tudo o que ele fez. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 46 do Salmo 18. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, e a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos. Sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores. E de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui o salmista volta a manifestar
situações, vamos dizer assim, ações de Deus que houvera dito antes. Mas com relação a Deus, ele diz que o Senhor vive, que ele é a rocha, que ele é o salvador do salmista. E por isso Deus julga em favor do rei, sujeita as nações, livra do inimigo, triunfa sobre o inimigo e promove o resgate das mãos dos inimigos. Isso Deus realiza em favor do salmista. O salmista diz que, em gratidão a tudo isso que Deus tem realizado na vida dele, ele louvará o Senhor para sempre. Porque o Senhor dá vitórias a ele. Porque o Senhor é bondoso para com ele. E por isso, Deus deve ser exaltado. No nosso próximo estudo, nós vamos estudar os salmos de número 19 e o de número 20. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da série Doxologia dos Salmos. Isto, se Deus permitir.